Então, bom dia, pessoal. Continuando aqui nos passos, necessários para a gente conduzir de fato uma meta-análise em ecologia, já mostrei na aula anterior para vocês que a gente vai seguir nessa série de passos aqui, começando com aquela pergunta, o problema aí de interesse, saber se isso é de interesse geral para a comunidade científica, se é um tópico que tem debate, que tem bibliografia suficiente a respeito. Se é possível a gente criar agrupamentos dentro dessa pergunta, então se a resposta, por exemplo, pode ser moderada por grupos taxonômicos, por desenho experimental, região onde o estudo foi conduzido, dentro da ideia da revisão integrativa, isso é sempre interessante, tá? Já conversamos bastante sobre especificar esses critérios de inclusão e também de exclusão de artigos. Linguagem, por exemplo, é sempre uma dúvida, Vou trabalhar somente com artigos em inglês. Vou adicionar outra língua que eu tenho familiaridade, como por exemplo o português. E como a gente já conversou lá durante os momentos síncronos, isso é uma decisão que tem que ser tomada desde a fase do levantamento bibliográfico, mas também na fase de inserção desses dados na planilha, tá bom? Tem alguns artigos saindo que muitas vezes deixar outras línguas de fora, outras línguas nos artigos publicados de fora, acaba muitas vezes enviesando um pouco a meta-análise quando tem um grupo de pesquisa de uma determinada região que publica em outra língua que não o inglês e é muito influente, aquele dado é muito influente aí na literatura. Tá? Então isso tudo está passível de discussão e a gente precisa tomar essas decisões aí sobre adicionar ou não esses artigos. Tá? A exclusão de artigos ruins, então quando a gente faz esses critérios de inclusão e exclusão, eu coloquei ruim aqui entre aspas, a gente já discutiu isso sobre qualidade, e essa definição de ruim, o que é um artigo ruim para responder a sua pergunta, ela tem que ser bem precisa e convincente. Já contei para vocês o exemplo de trabalhar com gradiente altitudinal, então eu acho, por exemplo, que um artigo que não cobre todo o gradiente altitudinal, ele tem uma qualidade pior, ele seria ruim comparado a um artigo que cobre todo o gradiente. Mesma coisa para tempo, do experimento, mesma coisa para alguma coisa de metodologia, de técnica, então isso vocês podem pensar e adicionar isso aí, muitas vezes como um fator aí na meta-análise. E finalmente, um dos passos importantes é que tem os dados estatísticos necessários para que a gente possa conduzir as análises. Então, às vezes, durante a fase do screening, o artigo ele parece adequado, ele tem tudo que a gente precisa, então você coloca ele lá como útil para meta-análise e ao buscar os dados você vai descobrir que falta uma informação importantíssima para as métricas de meta-análise, que é, por exemplo, o tamanho amostral. Tá? Então tem que ter os dados estatísticos que a gente precisa para o cálculo de cada uma das métricas, sejam elas para dados contínuos ou para dados categóricos. Então a gente já conversou durante essa disciplina também sobre a importância daquele fluxograma de prisma, e isso é importante quando a gente começa a fazer essa revisão integrativa até chegar lá na meta-análise. Esse aqui é o mais parecido com o original, que está lá na página do prismastatement.org, que eu já falei para vocês, a gente tem que ser muito cuidadoso ao registrar esses números, e é exatamente por isso que é legal manter no computador aqueles folders, com os arquivos descartados, a razão dos descartes, então aqui, os registros que são excluídos, isso aqui é só um exemplo, tá, gente, de um prisma, foram 60, e aí a gente tem que ter as razões, então às vezes não tem a estatística registrada, não tem a informação da espécie de planta, que era o que eu estava querendo trabalhar, tá? Então a gente pode construir esse fluxograma aí bem direitinho. À medida que o tempo foi passando, esse fluxograma de prisma sofreu algumas modificações, então as pessoas tiveram um pouco mais de liberdade aí para construir esse fluxograma, mas a informação, gente, ela tem que estar toda lá, tá? Desde o início da base de dados, quais bases vocês usaram, então esse aqui usou o Google Acadêmico também, o que foi excluído, quantos que passaram desse primeiro screening, fez o segundo screening, quantos outros que foram excluídos, mais as razões e o que é que sobrou para a meta-análise. Uma coisa muito comum na meta-análise é que a gente tem um número maior de comparações ou outcomes ou respostas individuais do que artigos, tá? Então esse aqui é um bom exemplo, são 44 artigos que geraram 290 comparações.
Por que que isso acontece? Porque às vezes um mesmo artigo ele traz muitas variáveis, né? Então, no nosso caso, o exemplo aqui da nossa disciplina, efeito do fogo na estrutura de comunidades, um mesmo artigo ele pode reportar os dados para riqueza, diversidade, diversidade funcional, abundância, tá? Então a gente pode, cada uma dessas vir uma linha na nossa planilha. A gente não vai misturar essas variáveis resposta igual a gente conversou desde a aula síncrona, tá bom? Outra razão para a gente ter mais comparação do que artigos. Então, muitas vezes, o mesmo artigo, além dele trabalhar diversas variáveis, ele trabalha, por exemplo, com diversas espécies ou diversos grupos. Então, o efeito de altitude na riqueza de espécies reportou separado para planta, para morcego e para borboleta. Eu não quero misturar, né? Eu imagino que esses grupos taxonômicos são importantes para ter respostas distintas. Então, nesse caso, o que a gente faz é reportar separadamente cada um dos grupos, tá? São todas decisões que a gente tem que tomar, gente, de forma que cada linha na planilha seja uma comparação independente, tá? Tem muita discussão sobre isso também, né? O perigo de inflar essas planilhas com dados que não são independentes. E aí eu sugiro a vocês uma leitura, né, no capítulo do livro lá da Gurevich, porque ficou bem, da Khrushcheva, ficou bem claro lá, né, como que é que a gente trabalha aí com essas comparações independentes, tá? Então vale realmente a leitura. O último passo, né, dentro dessa ideia antes da estatística aí, é o chamado screening da literatura. Nesse momento, gente, acreditem que vários artigos que são potencialmente interessantes, eles vão ser mesmo descartados, tá? No primeiro screening, que é aquele geral que a gente faz olhando título e abstract, normalmente vocês podem usar uma categoria só para exclusão, que é fora do assunto, tá? Esse not subject aqui do inglês. Ou seja, tá fora do assunto, então eu já trio diversos desses arquivos e já excluo. Vou voltar no fluxograma aqui, só para vocês verem que esse primeiro screening, né, que tá aqui, normalmente vocês vão ver que a maioria dos artigos, né, vão ser descartados. Às vezes vai sobrar em torno de 10% daquele levantamento inicial. Olha só, dos 3.000 e tantos artigos aqui, somados das duas bases de dados, mais do Google Acadêmico, olha só a quantidade de artigos que foram excluídos, né? Então, do Google aqui, só um destaque, ó, eram 1.000 artigos, excluiu 986, tá? Porque eles já estavam registrados na base, não tinham nada a ver com o assunto que eu quero revisar. Né? Mesma coisa para o Latical, dos 3.000 e tanto a gente já excluiu de cara, né? 2.183 e quase 1.000 eram duplicados, né? Entre as bases de dados diferentes. Então esse primeiro screening, pessoal, ele vai dar uma limpeza mesmo na sua base de dados, vocês vão perder, né? Entre aspas, aí, vários desses artigos. No segundo screening, que é a segunda parte lá do fluxograma, aí sim a gente tem que anotar as razões para exclusão, tá? Então, continua usando não é o assunto, ou por exemplo, eu quero gradiente altitudinal e riqueza, não trabalhou com gradiente altitudinal, o dado não era contínuo, não tinha o dado estatístico, não era montanha, tá? E aí vai, não era ambiente terrestre. Então, a gente consegue, né, fazer aí pastas separadas para as razões da exclusão. E isso vai ser feito depois de olhar o PDF, então vocês jogam o PDF para dentro dessa pasta, tá? Isso ajuda a organizar aí a base de dados. O que a gente sabe é que a meta-análise, é claro, ela demanda, né, muito mais em termos do meta-analista buscar esses dados do que as antigas revisões narrativas e mesmo das revisões qualitativas, sistematizadas, que não tem meta-análise, tá? Por quê? Porque a gente precisa olhar o dado, né, como ele está reportado, se a gente vai conseguir usar ele na nossa planilha. A própria Khrushcheva fala isso, ó, que na ecologia, na biologia evolutiva, a gente tem um problema, né, talvez mais exagerado que em outras áreas, por conta da forma, né, muitas vezes ruim que a gente reporta os nossos dados. Então, o nosso patamar para registro de dados, né, em termos de qualidade, às vezes ele é baixo, tá? Como é que a gente descobre isso? Muitos artigos, gente, eles não reportam dados que são muito básicos, né, para calcular tamanho de efeito. Um deles é o tamanho amostral. Então, você lê a metodologia, a pessoa fala, olha, eu fiz 30 plantas em cada grupo, dessas 30 plantas eu coletei 50 folhas, das 50 folhas eu avaliei 25, aí quando você vai ver a figura, os graus de liberdade não batem, né? Então, você não sabe, de fato, o que foi usado como tamanho amostral, tá? Então, na metodologia está de um jeito, mas os resultados estão de outros. E isso é muito comum na ecologia.
Outra coisa importante que a gente vai buscar muitas vezes os dados para preencher a planilha da meta-análise nas figuras. E aí quando você olha a figura, você fala, meu Deus, né, o que está acontecendo aqui? Eu não sei se isso é média, eu não sei, né, que medida de variabilidade que está sendo reportada. Aqui tem um bom exemplo, ó, de uma figura que colocou direitinho o tamanho amostral. Então vamos supor que a minha pergunta tivesse a ver com borda interior, né? Então estou querendo calcular o efeito da fragmentação sobre um determinado parâmetro. Aí aqui o X está certinho, borda interior, eu tenho 2 tratamentos aqui, mas não tem nenhuma medida de variabilidade, tá? Muitas vezes tem a medida de variabilidade, como vocês estão vendo aqui, eu tenho 3 sites, tenho meus 2 tratamentos, branquinha é borda, escura é interior. E aí eu tenho medida de variabilidade, mas leio a legenda e não sei se isso é desvio ou erro padrão. Tá? Isso faz uma diferença danada, porque uma métrica de efeito categórico nas meta-análises, que vocês veem muito, né, de tamanho de efeito, que é o REDS, ele usa dado de desvio padrão e não de erro, tá? Então a gente precisa fazer uma conversão antes de entrar na planilha. Então, pessoal, isso acaba ficando, né, meio grave aí, porque muitas vezes a gente... fica na dúvida, tem a opção de escrever para o autor e perguntar, às vezes pedir o dado bruto, mas vocês podem imaginar a quantidade de frustração que isso causa. Essa figura aqui é boa, tá? Só para levantar um detalhe também. Isso aqui é uma pergunta qualquer, tá? Não vem ao caso aqui, mas vocês estão vendo que o autor reportou para 3 sítios diferentes. E essa é uma dúvida muito comum, né? Então, quando eu for planilhar, eu vou planilhar para cada um desses sítios, né, diferente. Aqui eu tenho um tratamento a mais, eu vou planilhar esse tratamento também. São todas decisões que a gente tem que tomar, tá? É sempre perigoso inflar a planilha, gente, com dados, né, que simplesmente estão aumentando uma linha na minha planilha e são irrelevantes. Por exemplo, talvez sítio não faça diferença nenhuma para essa pergunta, tá? É só a forma que o autor reportou. Então eu posso usar só um dos sítios, posso sortear, posso usar a maior diferença em qualquer direção entre os tratamentos, tá? Então, assim, não olhar a significância, né? Então a gente tem uma série de decisões que a gente precisa tomar para isso aí, tá bom? E esse aqui é um box, né, do capítulo 13 lá do livro, que elas mostram exatamente, os autores mostram exatamente isso, né? Artigos que são altamente úteis para meta-análise, correndo no contínuo aqui para artigos que são quase inúteis para meta-análise, tá? Por quê? Por conta da variação na forma de reportar a estatística, né? Então, um artigo que é muito útil para meta-análise é aquele em que a estatística está reportada de forma clara, completa, tem todos os dados disponíveis e não tem nada perdido, tá, gente? Não tem dúvida nenhuma quanto àquele artigo. Mas vocês vão ver que vários deles, ó, a estatística está só parcialmente registrada, tem algum dado, por exemplo, tamanho amostral, mas está faltando uma informação que a gente não consegue, né, descobrir imediatamente, como é o caso de alguma medida de variabilidade. Então a gente precisa recalcular, como o Paulinho falou, né? Então às vezes voltar na estatística para poder puxar um dado de média, né? O teste T permite isso, para poder puxar um tamanho amostral. Então é claro que tem uma variação enorme aqui na qualidade, né, da forma aí que esses autores reportam esses dados. Então voltando lá nos passos, né, gente? A gente já foi em todos esses aqui. E essa parte de apresentar os dados estatísticos para análise, ele é realmente muito importante. Então, a primeira parte, né, a gente já cobriu tudo aqui nessa disciplina. Então, eu sei lá que eu tenho minha pergunta, defino o protocolo de coleta. As gotinhas aqui representam o esforço que a gente vai ter que colocar em cada um desses passos, né, ou suor ou lágrimas aí. A busca inicial ela é bastante simples, tá? Depois a gente vai refinar muitas vezes as questões, esses critérios de inclusão e exclusão, e aí sim a gente vai partir para aquela busca final e ao fazer o fluxograma lá do Prisma eu vou saber se eu tenho dado suficiente para fazer a minha meta-análise. Muitas vezes nesse momento, gente, eu descubro que não. Tá? Sobraram 10 artigos, deles 3 só que são a mesma variável, ou seja, eu posso fazer uma revisão sistematizada, conceitual, levantar esses gaps da literatura, ou caso tenha dado suficiente, a gente parte então para a parte 2 aqui desse fluxograma, tá? Eu modifiquei um pouquinho, mas ele está lá naquele livro, no nosso handbook lá de meta-análise. Então, uma vez que eu cheguei, né, nessa definição de que eu consigo fazer uma meta-análise para aquele tema,
Eu preciso de escolher qual que é a métrica que eu vou usar para calcular aquele tamanho de efeito, e isso é relativamente simples, tá? Na ecologia principalmente. Vou fazer o design, então, dessa parte dos dados estatísticos que eu vou usar para a minha meta-análise. Preciso extrair os dados dos artigos, gente, olha a quantidade, né, de suor que vocês vão precisar colocar, porque, de novo, a gente tem que tomar uma série de decisões, muitas vezes o dado está incompleto, ele está numa figura, né, então existem softwares específicos para a gente buscar esse dado de média, de desvio padrão, de tamanho, tá? Vou mostrar isso numa aula prática para vocês. Depois a gente seleciona o modelo de meta-análise, vocês vão ter uma aula só para isso também. Seleciona o software, né? Hoje dá para fazer, tem desde 2010, se eu não me engano, já tem o pacote do R para fazer isso. Antes disso a gente fazia meta-análise na ecologia no MetaWin, né? Que foi o primeiro software aí que apareceu. Hoje ele já está caducou total, tá, gente? Está desatualizado, se eu não me engano, desde 2012. Dá para fazer no Open, né? Que é um outro software também que está até listado aí no livro, né, que eu estou mostrando para vocês. Então a gente escolhe o software que vai usar, checa os modelos, tem que dar uma olhada em tendência de publicação, calcula o tamanho de efeito. Isso aqui é muito simples, tá, gente? A estatística da meta-análise ela é relativamente muito simples. A gente, quando trabalha em modelos mistos, né, vai testar o efeito daqueles moderadores que eu falei com vocês, que são esses grupamentos que a gente faz, qual que é a fonte de ruído, né, de variação aí nesses dados, e aí faz a interpretação aí dos dados e eles brincam lá, finalmente a gente fica rico e famoso, né? Só que não. Então, né, uma vez que vocês definiram a questão de interesse, se tem relação entre as variáveis, se tem um padrão, se tem padrão para os grupos, fiquem preparados aí para voltar nas planilhas e agrupar e desagrupar os dados, tá? Então, às vezes vocês têm separadinho lá por grupo taxonômico, meu foco é pássaro, é aranha, é mamífero, depois vocês vão ver que vocês vão ter que talvez juntar isso, invertebrado, céssio, animal que move, que não move, e daí por diante. E sempre, né, preparados aí para descartar vários desses artigos que pareciam potencialmente interessantes, mas que não têm, né, muitas vezes esses dados. Já comentei sobre isso, mantenha os folders separados no computador, porque muitas vezes até na fase, depois que você planilhou, né, e você começa a correr a meta-análise, você descobre, olha, só tem 3 artigos do meu universo de 150 que trabalharam com determinada variável. Então, isso não é suficiente para eu analisar, tá? Então, provavelmente vocês vão ter que excluir aqueles artigos. Então, anota a razão lá do descarte, tá? Então, cria um folder lá dentro da pasta de meta-análise dizendo, olha, eu descartei tal, tal e tal artigo porque ele não tem, né, réplicas suficientes para trabalhar com aquela variável. Então, esse design, gente, dessa base de dados, muitas vezes ela é um desafio mesmo, a gente vai e volta várias vezes, tá? Mas vocês vão ver que, assim, a parte de análise estatística ela é relativamente bem rápida, tá? É só realmente essa parte de deixar a planilha final adequada para essas análises. Muitas vezes os dados são replicados ao longo do tempo, das estações, tem mais de um tratamento, além do que você quer revisar, né? Então, eu estou trabalhando com fogo versus não fogo, mas teve alguém, por exemplo, que protegeu as plantas do fogo, né? Então apareceu um tratamento a mais. Eu incluo aquilo, eu não incluo, né? A gente tem que ir tomando essas decisões. Então essas frustrações, elas acabam ficando bastante comuns, né? Quando a gente está conduzindo a meta-análise, mas não é para desanimar ninguém não, gente. São decisões que a gente toma, né? E desde que elas sejam pensadas, estejam anotadas e protocoladas aí, a gente consegue avançar nisso rapidinho, tá? Então, um passo importante, gente, para a gente poder entrar na estatística é obter de cada um desses estudos as informações básicas e relevantes para aquela pergunta que vocês estão querendo responder, tá? Então, normalmente, a gente, além de buscar esses dados, a gente vai usar aqueles moderadores lá na planilha, que eu acredito, né, já de cara, que eles vão influenciar nesses meus resultados, tá? Então, vamos supor que eu estou trabalhando aqui, né, com uma meta-análise que eu estou querendo avaliar o efeito do fogo, por exemplo, na germinação de sementes de plantas, tá? Então, uma pergunta bastante geral. Antes de mostrar a planilha aqui para vocês, a gente, né, inclusive discutiu um pouquinho disso na aula síncrona, a gente já começa a pensar coisas que podem influenciar, né, esse resultado aí do efeito do fogo na germinação. Então, ao montar a base de dados, a gente faz isso a priori, tá, gente? Porque depois eu vou ter que, em cada um desses artigos, buscar o dado para preencher cada uma dessas colunas. Então, a priori, eu já penso, olha, eu acho que talvez a área onde esse estudo foi conduzido, o bioma, né, onde esse trabalho foi feito,
A posição geográfica, a altitude, a espécie de planta, tudo isso influencia, tá? Então a gente vai criar uma planilha, antes de pensar no dado estatístico da meta-análise, eu preciso criar uma planilha onde eu já vou criando categorias aí para cada uma dessas coisas. Um detalhe que eu já conversei com vocês também é sobre a gente nomear as planilhas, né? Então ser bastante criterioso, cuidadoso e manter uma certa constância na forma que vocês nomeiam as planilhas. No meu caso, tá? Vou dar só o exemplo da forma que eu faço. Eu coloco o nome do projeto em maiúsculo aqui, então esse é o projeto Fogo e Semente. Coloco sempre o sobrenome, gente, porque, de novo, essas meta-análises muitas vezes são compartilhadas, então a gente divide a base de dados. Olha, eu vou pegar do ano tal a tal, ou do autor tal a tal, e outro colaborador vai fazer outra parte. Então isso aqui é a minha planilha, tá? Depois isso vai ser agrupado numa planilha final. E eu gosto de colocar sempre a data, que foi a última data que eu mexi na planilha, tá? Então salvo com o nome pela última data. Se vocês acharem que isso funciona para vocês, é uma sugestão, se não, pensem a melhor forma. Mas evitem, tá, gente? Sempre aquele negócio assim, planilha, meta-análise, planilha, meta-análise, né? Depois, quando a gente compartilha esses arquivos, fica uma loucura de não saber, né? Fazer a menor ideia que planilha que é aquela. E a outra sugestão que eu dou para vocês também, independente de qualquer coisa, é montem a base de dados em inglês, tá? Porque provavelmente, né, ao publicar a meta-análise, vocês vão ter que depositar isso num repositório, vocês vão ter que compartilhar isso com colaboradores. Então, não adianta, né, gente, a gente fazer as planilhas em português, tá bom? E, como eu conversei com vocês na aula prática também, manter uma aba dentro da planilha que são os metadados, tá? Então, todas as siglas vão ter que estar especificadas. NAP é Not Applicable, NAV é Not Available. Se eu estou usando, por exemplo, a classificação da planta, que artigo que é que eu estou usando, para classificação de biomas, né? Quem que é o autor que eu estou usando para a classificação dos biomas, isso tudo tem que estar nos metadados, tá? Igual a gente já conversou lá na aula prática. Então aqui é só uma parte da planilha, ainda não tem nada a ver com a meta-análise ainda, tá, gente? Só para mostrar para vocês. Então, coisas que eu acho importante de entender da ecologia e dessas plantas ou dessas sementes que eu estou trabalhando, forma de vida, né? Banco de sementes, se é no solo, o que for, se é uma praga, se não é, então a gente vai preenchendo isso tudo. Aqui, filogenia, né? Sempre importante também, então a gente tem como fazer meta-análise com peso filogenético, né? Então, será que um grupo de organismos que são proximamente relacionados, eles respondem, né? Eles têm um efeito que é parecido, a gente tem como controlar isso, tá? E aqui sim entra a parte da meta-análise, tá? Então, a gente vai em cada um desses artigos, gente, vai ver qual que foi a variável que foi medida para observar o efeito do fogo na germinação de sementes, nesse caso aqui, porcentagem de germinação, velocidade de germinação, tempo de germinação, são todas coisas diferentes, eu não posso colocar na mesma linha, tá? Então, cada um entra com uma linha. Idem se forem plantas diferentes, tá? Então, cada planta vai entrar como uma linha da minha planilha. E aí, para os dados categóricos, gente, no caso, germinou com fogo e germinou sem fogo, eu vou precisar da média do grupo experimental, do desvio padrão do grupo experimental, do N do grupo experimental. O que é experimental? Pessoal que foi queimado, tá? Sementes queimadas. O que é meu grupo controle? Sementes que não foram queimadas. Então, vou precisar da média do grupo controle, desvio padrão do grupo controle e N do grupo controle. Daqui para cá ainda tem mais um monte de coisa relacionadas às unidades amostrais, tá? Então, é essa informação que a gente precisa buscar em cada um dos artigos, lembrando que um mesmo artigo tem que preencher a linha inteira, tá? Então, tem que ter um artigo que reportou para a planta X a porcentagem de germinação sobre o tratamento, aqui no caso é água com fumaça, e eu preciso da média do desvio padrão e do N dos grupos experimentais, que é com fogo, e do grupo controle, tá bom? Então, isso é o que entra lá na nossa planilha de meta-análise, que depois a gente vai usar lá para estatística. Já comentei com vocês a importância dessa aba dentro da planilha que chama metadados, tá? Então, isso, principalmente quando você vai depositar, daqui 10 anos você vai mexer nessa planilha. Gente, a gente não lembra, né, o que é cada uma das colunas, tá? Então, a gente precisa colocar, ó, bioma, por exemplo, quem foi a classificação que eu usei,
habitat, lat long, como é que eu quero que esse dado seja reportado, tamanho da semente, por favor, reportar em miligramas, tá? Então a gente padroniza e aí fica tudo especificado aqui nessa coluna de metadados, também em inglês. Combinado? Por exemplo, se é uma praga, né, uma planta daninha aí, basta reportar com sim ou não, tá? Então, naquela coluna não vai aparecer Y e N, tem que aparecer yes or no, tá? Porque aí a gente consegue padronizar, principalmente entre colaboradores distintos que estão trabalhando numa mesma base de dados, tá? E um ponto-chave, gente, das meta-análises é o chamado cálculo do tamanho de efeito, né? Então, eu vou voltar aqui, ó. Quando eu calculo isso aqui, né, eu tenho esse dado aqui preenchendo a linha, para que eu quero isso na minha planilha? Eu quero calcular o efeito do fogo na germinação de sementes para cada uma das minhas linhas, para cada um dos meus artigos. Então aqui, ó, eu sei que germinou mais, tem uma maior porcentagem de germinação no fogo do que no controle, tá? Então tem um efeito do fogo para essa linha. Então eu vou calcular um tamanho de efeito com associada variância para cada linha e depois eu vou dar um jeito de agrupar isso, tá? Por que eu quero agrupar? Porque eu quero trabalhar com síntese, né? Então eu quero sintetizar para um determinado grupo o efeito do fogo na germinação, tá? Mesma coisa para as outras variáveis. Então esse dado, gente, ele é importantíssimo. Eu vou calcular o efeito do fogo individualmente para cada linha e depois eu vou combinar esse efeito cumulativo através dos modelos de meta-análise, tá bom? Que é o que a gente vai ver, né, nas próximas aulas aí, nessa parte aí, então, da estatística, tá bom? Obrigada pela atenção e daqui a pouquinho a gente volta, então, com a parte mais estatística aí desses dados.